Olá, nós estamos no ar com o Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é lentes de contato. Para isso nós recebemos do estúdio o médico oftalmologista, Dr. César da Solerdari. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde a todos, boa tarde telespectadores da TV Primavera. Com muito prazer que venho aqui esclarecer algumas coisas, tirar algumas dúvidas sobre o uso da lente de contato no dia a dia. Bom, doutor, para a gente começar, a lente de contato, primeiro que existe tanto a estética, aquela questão do uso só para cor realmente, quanto para correção de alguma perda de grau, enfim. Mas nos dois casos, qualquer pessoa pode usar lente de contato? A princípio, hoje em dia, com os tipos de lente disponíveis no mercado, praticamente quase todo mundo consegue utilizar uma lente de contato, né? Então, assim, é muito importante ela ser indicada pelo médico oftalmologista, que vai avaliar, vai fazer a consulta, vai fazer o exame refracional, vai ver o grau que a pessoa tem e vai ver a superfície do olho, que a gente fala, a parte externa do olho, que é a interação da córnea com a pálpebra, os cílios, a conjuntiva, para ver se não tem nenhuma lesão que possa prejudicar ou impedir a adaptação da lente de contato, né? Tem um exame específico que faça para ver o uso da lente? Por exemplo, eu vou fazer para pegar minha receita para usar o óculos. Se eu tenho interesse em usar a lente de contato, eu já preciso avisar o médico também? Existe algum exame diferente? Na verdade, assim, a lente de contato, a adaptação da lente de contato ainda é um ato médico, né? Ele deve ser feito pelo médico, indicado pelo médico, que vai dizer o que é melhor para cada paciente, né? Então, atualmente é feito o comércio, que a gente vê em óticas, em farmácias, na internet, né? Mas ainda no Brasil ainda é considerado um ato médico, né? Tem que ser avalizado, tem que ser indicado, encomendado pelo médico que vai colocar a lente de contato no olho do paciente, porque ela é uma prótese ocular, né? Ela vai estar em contato direto com o olho, né? Que é um órgão muito sensível, e às vezes uma lente mal adaptada pode provocar microtraumas, microlesões, aumentar o risco de uma infecção e trazer um transtorno futuro ao paciente, né? Então, normalmente a gente recomenda, na verdade a gente orienta a adaptação da lente de contato ser feita pelo médico oftalmologista, né? Hoje tem muita gente que compra deliberadamente pela internet, por exemplo, né? Mesmo sem ter uma receita, vai no chutômetro ali do seu grau. É aquela coisa, hoje em dia se compra tudo pela internet, né? Então, assim, é igual um tênis. Eu dou um exemplo de um tênis. Você pode comprar um tênis pela internet, né? Só que a hora que chegar, você vai vestir, vestiu, ficou 1 minuto com ele ficou bem, mas depois começou a machucar, apertou num canto, apertou no outro, criou um calo, e isso pode acontecer se uma lente não estiver bem adaptada, né? Dos 10 tênis, 15 tênis que tu comprar, talvez 9 vão dar certo, 8 vão dar certo, ou 1 ou 2 não vão dar, né? Só que muitas vezes não tem como descobrir quem que vai estar no meio desses que não vão dar certo ou não, né? Bom, doutor, e aí como saber, existe uma indicação específica para uso de lente de contato? Porque a pessoa sempre vai optar pela lente ou pelo óculos, mas tem algum caso em que o médico já orienta que o paciente use a lente por algo específico? Sim, hoje em dia, além do correção do grau, que seria para substituição do óculos, né? A lente de contato ela tem um importante uso terapêutico, né? Que vai, por exemplo, desde jovens, crianças, até pessoas mais idosas, né? Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, quando a gente se depara com um fenômeno que a gente chama de anisometropia. O que é isso? É a diferença de grau que existe de um olho e para o outro, né? Normalmente, pequenas diferenças o cérebro tolera bem. Quando a gente coloca o óculos, ele tolera bem essas diferenças de imagem, né? Porque que acontece? Por exemplo, se a gente tiver um paciente míope de menos 2 graus e no outro olho ele tiver menos 5 graus, ali a gente vai se defrontar com uma diferença de 3 graus de um olho para o outro. O que isso acontece? Acontece uma diferença no tamanho da imagem, né? O que vai ter menos 2 graus, ele vai ver uma imagem assim. O que vai ter menos 5, vai ver uma imagem bem menor, né? Porque a lente negativa, por exemplo, da miopia, ela diminui o tamanho da imagem. Então, quanto mais negativa for a lente dele, menor vai ser a imagem. E quando essa imagem chega no cérebro, existe uma dificuldade na sobreposição de imagens. E isso gera uma confusão, que a gente fala, né? Mesmo que o óculos faça essa correção, a imagem ainda vai chegar reduzida. O problema do óculos é que ele não está em contato direto com o olho, né? Existe uma distância entre o olho, né, o ápice da córnea, e o centro da lente do óculos, né?
Isso a gente chama de distância vértice, que é até o vértice da lente e do olho, né? As lentes positivas, elas vão aumentar a imagem, né? As lentes para hipermetropia. As lentes negativas para a miopia vão diminuir a imagem. E as lentes para astigmatismo, elas costumam distorcer a imagem, né? Quando a diferença entre um e outro ela é pequena, existe a fusão de imagem, a pessoa não sente tanto o fenômeno. Agora, quando a imagem é muito diferente, ela não consegue se sobrepor e se juntar. Então a pessoa tem uma confusão e aquele óculos que ela não consegue usar. Muitas vezes a pessoa retorna no consultório e a gente tem que não passar o grau total dela. Por exemplo, se ela tinha -5, eu tenho que passar -3,5, -4, para diminuir a diferença do tamanho das imagens. Por exemplo, esse é um caso clássico, um caso que a gente acaba recomendando a adaptação da lente de contato, porque quando a gente coloca a lente de contato, esse fenômeno de diminuir a imagem, de aumentar a imagem, de distorcer a imagem, é muito pequeno, praticamente inexistente, porque a distância vértice da lente a gente considera nula, porque ela está em contato direto com o olho, né? Então esse é um caso clássico que a gente pode usar uma lente rígida, né? Por exemplo, vamos falar de lente de contato. Hoje, o que a gente tem que separar em dois grandes grupos de lentes de contato, né? A gente tem as lentes rígidas, gás permeáveis, dentro delas tem uma gama muito grande que é utilizada para cada tipo de doença, né? E tem as lentes gelatinosas, que pode ser de hidrogel, silicone hidrogel, podem ser tóricas, esféricas, podem ser multifocais, então assim, tem algumas particularidades, né? Mas os dois grandes grupos são as lentes rígidas e as lentes gelatinosas, né? As lentes que têm descartáveis, elas se encaixam em qual desses grupos? Ou existe descartável para os dois grupos? A lente rígida normalmente ela não é descartável, ela é de um uso prolongado, né? Porque assim são lentes de um acrílico de alta resistência que tem durabilidade bem grande. Não é desconfortável essa lente rígida? Normalmente não, se ela estiver bem adaptada não. Só porque o trabalho para adaptar uma lente rígida é muito maior, né? A questão da curvatura dos olhos. Exatamente, né? Então assim, os olhos têm uma curvatura média aí de 42 a 44 dioptrias, que a gente fala, né? Então assim, se a gente pegar uma lente que tem uma curvatura de 45, maior, botar num olho que tem uma curvatura de 42, ela não vai se sobrepor corretamente e vai criar um desconforto na hora que a pessoa pisca, por causa que ela vai entrar em contato, vai piscar, vai cair, né? Então a gente tem que ter a curvatura do olho para usar como base para ir adaptando a lente rígida, que ela tem uma curva fixa, né? Então ela tem que seguir a curvatura do olho e a gente vai ver, aumentar o diâmetro da lente, diminuir, né? Aumentar a curvatura dela, diminuir, dependendo como ela vai ficar no olho e a troca que ela vai ter com o fluido do olho, com a lágrima e a superfície do olho. A lente, para ser a lente ideal, ela tem que estar confortável. Sim, o paciente com desconforto no olho não consegue ficar, é um corpo estranho, né? Se torna um corpo estranho, a pessoa não tolera, né? No caso da lente rígida, que é para um uso mais prolongado, se continua usando a lente para dormir, por exemplo, ou também tem que ter esse cuidado de retirar ela? A lente rígida, assim, dificilmente as pessoas usam para dormir, né? Então, assim, hoje eles usam a ortoceratologia, que é uma lente que é adaptada para a pessoa dormir com ela. Sim. Que daí ela vai fazer um imprint no olho da pessoa, ela vai mudar a curvatura do olho da pessoa durante o sono, e daí quando a pessoa acorda, ela tira a lente e aquele efeito que ficou durante o sono vai permanecer durante o dia, né? Porque a curvatura muda quando a gente dorme? Não, não é isso. É que a lente, normalmente ela costuma fazer uma compressão. Esse é um tipo de tratamento, a ortoceratologia. No Brasil não é muito difundido na classe oftalmológica, né? Então, assim, mas em algumas partes do mundo eles utilizam, né? Então, assim, no Brasil não são todos que usam, eu acho que é uma coisa ainda que não é generalizado, né? Mas a lente de contato, ela vai entrar em contato com a córnea da pessoa, ela vai alterar a superfície da córnea, né, durante o sono da pessoa, e aquele efeito persiste durante o dia, né? Mas assim, pelo contrário, a gente recomenda tirar a lente para dormir, né? Que é justamente para o olho respirar melhor, né? Usou a lente durante o dia inteiro, vai tirar a lente ou gelatinosa ou a rígida, para o olho respirar melhor, não ter o risco de ter um trauma durante a noite, não estiver estimulando, se o paciente tem alguma alergia, alguma coisa, estiver estimulando para que isso persista durante a vida dele, né? Que o paciente usuário de lente de contato se torna um paciente de uso crônico, de longo período, né? Então vai usar a lente 15, 20, 30, 40 anos. Então tem que ser algo que ele está bem adaptado.
Daqui a pouquinho a gente vai falar mais ainda sobre esses cuidados, né? Porque tem que ter um cuidado com muita cautela, né? Diário, né? Em relação à lente de contato. Mas antes, doutor, queria saber do senhor também, que atende, claro, muitas pessoas que precisam dessa correção. Hoje tem se usado, as pessoas têm trocado mais o óculos pelas lentes de contato por uma questão estética também? A parte estética, hoje em dia, é assim, as lentes estéticas, as coloridas que a gente vê hoje, qual é o problema delas? Nenhuma delas chega a ter um índice de transmissibilidade de oxigênio tão alto quanto as lentes incolores, né? Então, assim, o material é diferente ou não? O material é diferente. Não, são lentes gelatinosas, mas dentre elas o material é diferente, né? Então, assim, é difícil hoje a gente ter, às vezes, uma lente colorida que vai ter o mesmo grau de transmissibilidade ao oxigênio, essas lentes mais recentes de silicone hidrogel, né? Por exemplo, se uma lente colorida vai ter, a gente chama um índice lá, o DK sobre T de 25, de 30, essas mais recentes de silicone hidrogel chegam a 180, 170, 160. Então ela tem um índice de transmissão ao oxigênio muito grande, né? Isso gera um conforto e um uso prolongado maior da lente. A pessoa consegue ficar com a lente o dia inteiro. Algumas pessoas dormem, né? A gente não recomenda por causa do risco de infecção, mas as pessoas dormem e nem sentem que estão com a lente de contato, né? O olho não fica vermelho, fica um olho calmo normalmente. E no caso das lentes de correção, tem sido mais usadas do que o óculos ou não? Depende de cada pessoa. Depende do que a pessoa deseja. Tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande no olho que não suportam chegar perto. Não dá nem para tentar fazer o teste dentro do consultório. Porque ela não tolera a manipulação do olho, por causa da sensibilidade dela, né? Então, assim, depende se é um esportista ou não, né? Então, assim, às vezes é uma pessoa muito ativa, que pratica esporte, ela vai ter preferência pela lente de contato, né? Depende da dinâmica da pessoa, né? Então, mas o que mais conta é se a pessoa se sente confortável com óculos ou não, né? Porque o óculos é uma correção prática, né? A pessoa acorda, coloca o óculos, está resolvido, né? A lente de contato, ela vai ter que fazer a higiene dela, vai ter que se preparar, vai ter que tirar a lente, vai ter que ir para frente do espelho, ter um pouquinho de paciência para colocar, às vezes está sem tempo, né? Então, depende do cotidiano, a dinâmica da pessoa. E o desejo que ela tem de estar sem óculos, né? Tem gente que gosta também de usar óculos, né? Sim. Se sente mais confortável. Doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, depois do intervalo nós voltamos falando mais de lentes de contato e dos cuidados, né, que você precisa ter para quem usa lente, esses cuidados diários. A gente volta já. Estamos de volta hoje falando sobre lentes de contato. O Dr. César está conosco aqui. Doutor, a gente falou que precisa ter um cuidado diferenciado com as lentes de contato, né? Esse cuidado, ele é diário, né? Você falou que até tem gente que, de repente, até prefere usar óculos porque não tem esse tempo ou até paciência de ficar mexendo, porque cada vez que tira tem que lavar a lente, tem esse cuidado mesmo, né? Hoje em dia, as lentes de troca programada, as lentes gelatinosas, por exemplo, as soluções multiuso são muito boas atualmente, né? A gente sempre recomenda, quando for manipular a lente de contato, o principal cuidado é a higiene, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente fala é a higiene das mãos, né? É muito importante a pessoa lavar as mãos, né? De preferência, às vezes vai manipular isso no banheiro, que é um ambiente contaminado, né? Então a gente fala para lavar as mãos, eu ainda recomendo o paciente secar as mãos com um papel toalha, né? Porque às vezes a toalha de pano, ela pode estar úmida, pode estar contaminada, né? Então o papel toalha ele se torna mais seguro, mais higiênico, né? Do que a própria toalha de pano. Parece pequenas coisas, mas faz diferença, né? Então, fez a higiene das mãos, vai para manipulação, né? Normalmente vai tirar a lente do estojo, né? Vai colocar ela no punho. Hoje em dia a gente, com as soluções multiuso, a pessoa acaba pegando, não precisa friccionar, lavar, vai colocar a lente diretamente no olho, né? Principalmente as soluções que têm um pH mais neutro, balanceado, que a gente fala, a pessoa coloca a lente no olho e não irrita. Antigamente as soluções, às vezes a gente pedia para lavar com soro fisiológico, para tirar um pouco a solução que estava ali, porque colocava no olho
irritava. Hoje, com as soluções mais novas, com pH mais balanceado, a pessoa não tem tanta irritação, né? Acaba colocando, né? E retira à noite, ela fica num potinho com aquela solução. Não, vamos terminar a parte da manhã, né? São algumas coisas... vamos lá. Algumas coisas bem importantes, assim, que são... É mais longo, então, o processo. Não, mas são pequenas coisas que é importante ser falada, que as pessoas não têm noção, né? Ainda mais por isso que a gente está falando. Muitas não estão usando a lente sem a indicação do oftalmologista, sem orientação, né? Então... Daí retirou a lente, ficou aquela solução, a solução multiuso ainda está lá no estojo da lente de contato, por exemplo, aquela solução residual que está tem que ser eliminada. Ela não pode ser reaproveitada para usar, né? Sempre tem que ser eliminada. É o recomendado. É o ideal. O recomendado é eliminar a solução, pode lavar com água corrente o estojo, não precisa higienizar com uma escova todo dia, pode fazer até um período maior, mas tira, deixa o estojo sequinho e guarda ele, né? À noite, daí, quando for retirar ela, fazer o mesmo procedimento, fazer a higiene das mãos, vai retirar a lente, aí pode colocar ela na mão, né? Ver se ela está bem, se não está com nenhuma ranhura, nada, colocar um pouco da solução, né? Se trabalha num ambiente mais poluído, que tem mais partículas, né? Então, às vezes fica alguma coisa ali na lente, ali grudada, ela pode passar a solução, fazer uma leve fricção para eliminar essas partículas, aí vai botar a solução no estojinho e guarda a lente no estojinho, né? E é uma solução mesmo, não é água, né? Não, é uma solução multiuso que a gente fala, né? Porque assim, tem que ter o material que vai fazer a desinfecção da lente, né? Qual o grande problema do uso da lente de contato? A contaminação, né? Porque se a lente está contaminada, tem algum germe aderido na superfície dela, porque às vezes se cria um biofilme no próprio estojo e os germes vão grudando ali, né? Então assim, aí a pessoa vai manipular a lente ou pelo microtrauma do piscar, abrir uma abertura na córnea, na epitélio da córnea, o germe entra e faz a úlcera de córnea, que é uma infecção. Esse é o grande medo, né? Então assim, por isso que muitas vezes a gente não recomenda dormir com a lente de contato. Sabe-se que pacientes que dormem com a lente de contato têm um risco muito maior de desenvolver uma infecção, né? Alguns trabalhos mostram que é até 5 vezes mais do que quem não dorme com a lente de contato. Mas justamente por porque pode ficar algo ali que acumulou durante o dia. Sim, a gente tem contato direto com germes no ambiente, né? Então, da própria pele, em contato com outras pessoas, às vezes está conversando, outra pessoa sai algum perdicoto respiratório, via oral, entra em contato com o olho, né? No ambiente a gente tem as partículas que estão em suspensão, podem entrar em contato, então assim... E o principal, agora assim, que a gente está chegando nessa época de verão, que é uma das coisas mais temidas, assim, é a piscina, né? Pode ir para a piscina com lente de contato? Então, o problema... Piscina, mar, né? Então assim, a gente considera o mar, a piscina, o açude, o rio, ambientes contaminados, né? Então, germes em suspensão vão entrar em contato com a tua lente de contato e vão se aderir, né? O ideal seria retirar antes de... Mas tem pacientes que não conseguem ficar sem a lente, né? Esse é o problema, né? Então, assim, paciente que tem uma ametropia muito grande, um grau muito grande, como é que ele vai, por exemplo, um surfista, como é que ele vai surfar sem a lente? É difícil ver alguém fazer um óculos para ir surfar, né? Então, assim, e se ele não tiver corrigido, ele não vai conseguir ter segurança para ver o que ele tem que fazer, né? Então, assim, ele acaba indo surfar com a lente de contato, né? Mas aí nesse caso, o que faz? Então a gente recomenda sim que saiu da atividade física, do ambiente ali, pingar um colírio lubrificante, né? Por exemplo, a água salgada vai ressecar mais a lente, ela pode se aderir mais, daí vai manipular, pode machucar. Pingar um colírio lubrificante, hidratar a lente, que ela vai ter uma mobilidade maior. Assim que saiu da atividade, retirar a lente de contato, deixar ela na solução multiuso por umas 6 horas, pelo menos de 4 a 6 horas, e daí quando ela retirar a lente, normalmente a solução já matou aquele germe que estava em contato, né? Essa questão, doutor, do colírio lubrificante, né? Tem algumas pessoas, eu conheço algumas e eu sou uma delas, que me incomoda muito ficar com a lente de contato. Eu tenho miopia, né? Muita gente já me viu de óculos aqui também. E já usei muitas vezes lente de contato, mas me incomoda porque sinto que não tem lubrificação suficiente, teria que ficar direto com colírio. Mas realmente, isso depende de pessoa para pessoa? Tem gente que os olhos lubrificam mais do que outros? Sim, o olho seco é uma das coisas de insatisfação na lente de contato, né? Tem pessoas que não toleram por causa do olho seco, né? Então, assim, o olho seco ele pode ser primário ou ele pode ser secundário, por exemplo, assim. Os primários são os mais
os mais raros, digamos assim, né? Que é a falta da produção da lágrima, né? Então, assim, são síndromes raras que a pessoa deixa de produzir lágrima, tá? Não é o usual. Normalmente o que a gente tem mais é o olho seco secundário, que são alterações da superfície do olho, normalmente da pálpebra, né? De glândulas que ajudam na produção do filme lacrimal. E essas glândulas já não são tão boas, já não produzem uma secreção tão boa, e o filme lacrimal ele se rompe rapidamente, né? Porque o filme lacrimal ele é composto por 3 partes, né? Pela parte aquosa, que é produzida por uma glândula lacrimal principal, né? Ele tem a parte mucinosa, que são glândulas que estão na conjuntiva, e ele tem a parte oleosa, que são as glândulas de meibômios que ficam na pálpebra, né? No tarso, que a gente fala, né? Então, esses 3 componentes formam um filme lacrimal. Então, às vezes, tu produz a lágrima, a parte aquosa da lágrima, mas ela evapora muito rápido, né? Porque os outros componentes não estão em harmonia, né? Então, às vezes, tem que melhorar a parte da pálpebra, né? Para poder melhorar o olho seco secundário e a pessoa conseguir tolerar o uso da lente. Se isso não é suficiente, a gente recomenda o uso de colírios lubrificantes, né? Então, assim, as lentes gelatinosas, por serem lentes hidrofílicas, elas costumam absorver a água, né? Então elas absorvem a parte aquosa do filme lacrimal, né? Então acaba ressecando, e daí tu tem que colocar um lubrificante para melhorar a sensação de conforto, a mobilidade dela. A pessoa fica piscando assim demais com a lente. Tentando lubrificar ali, né? Então, assim, mas o lubrificante ajuda bastante, né? Então, assim, hoje tem lubrificantes sem conservante, então são lubrificantes que tu pode usar por muitas vezes durante o dia, com uma frequência até de hora em hora, se for preciso, né? Até mais, se for necessário, que daí não há o resíduo do conservante, né? E normalmente o que irrita o olho é quando o conservante vai se aderindo na superfície da lente e vai chegando no final do dia, daí a pessoa já está com a irritação do olho seco, usou muito colírio como conservante, e acabou irritando o olho. Mas hoje em dia a gente já tem colírios para esse fim já. Tem algum caso que pode ser contraindicado? Não, tu não pode usar lente de contato. Normalmente doenças de superfície, né? Mas a gente sempre consegue adaptar, né? Justamente então, porque tem vários tipos de lente hoje. Assim, dificilmente, assim. Só se a pessoa tiver uma alergia muito grande, né? Que, assim, reação alérgica é uma contraindicação, né? Então, assim, colocou a lente, produziu uma reação alérgica, a gente sabe que aquela lente ele não pode usar. O que a gente tenta é trocar o material, trocar o fabricante e usar um outro tipo de lente, né? Até no longo prazo, algumas lentes de contato, a pessoa pode desenvolver uma alergia de contato, né? Então, assim... E o mais comum que a gente fala é a pessoa cria uma conjuntivite crônica, né, uma conjuntivite papilar, e acaba criando uma intolerância no olho, né? A lente não para, porque as papilas acabam entrando em fricção com a lente, tiram ela do lugar, a formação de muco, o olho vermelho, o espessamento da pálpebra, algumas coisas que o uso crônico pode acontecer, né? Por isso que a importância de estar sempre sendo avaliado pelo oftalmologista, para ele avaliar a superfície do olho se está tudo bem. Doutor, e esses cuidados, né, diários que se tem que ter, e até esse cuidado de se procurar um médico, não comprar direto na internet deliberadamente, sem nem saber de repente colocar a lente, né, exatamente. A falta desses cuidados pode causar problemas sérios nos olhos, realmente? Eu acho que o que dá mais medo numa lente de contato são as úlceras, né? Então, assim... E muitas vezes são de difícil tratamento, né? Então, tem alguns tipos de germes que são resistentes a medicamentos, né? Então, um exemplo deles que a gente chama que é a Acanthamoeba, né? Da família da ameba. São germes, por exemplo, muito difíceis de tratar. Então, assim, são úlceras que às vezes vão meses para fechar, muitas vezes não fecham, algumas progridem, perfuram o olho, aí precisam ser tratadas de urgência na tentativa de salvar o olho da pessoa. Né? Então, assim, o que é mais temido na lente de contato é, sem dúvida nenhuma, a infecção. Esse é o ápice da gravidade, seria? A infecção, a úlcera de córnea pode levar a uma série de problemas futuros se não for controlada de início, assim, ela for progredindo, levar uma perfuração, uma infecção intraocular, normalmente são complicações bem graves, né? Não é o dia a dia, são complicações mais raras, né? Mas elas existem e o que a gente se preocupa, né? Todos os cuidados que a gente recomenda para evitar isso. De qualquer forma, para evitar receber uma indicação para lente ou quer usar lente de contato, cuide, né? Tem esse cuidado. Normalmente, assim, principalmente os mais jovens e adolescentes, né? Então, assim,
A mãe chega lá e pergunta, doutor, mas ele já tem idade para usar lente? Não, tu pode usar lente de contato de uma criança, né? Só porque tu transfere a responsabilidade para os pais para cuidar do uso da lente, né? Eles vão colocar, vão tirar, vão fazer a parte da higiene, né? Vão orientar o filho, então a gente transfere a responsabilidade para os pais, mas pode ser usado, né? Tá certo. Então, doutor, a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista. Tenho certeza que tem muito mais dúvidas que você que está assistindo também tem, né? Tendo dúvida, procura um oftalmologista, né? Não fica pesquisando também na internet e tentando resolver sozinho, né, doutor? Eu acho que a pesquisa é válida, a pessoa quanto mais instruída, é mais fácil de a gente orientar no consultório, né? Então, assim, a pessoa que não tem ideia nenhuma, fica mais difícil, assim. Eu acho que a internet é válida, tem informações muito boas. Normalmente procure sites de referência, de clínicas oftalmológicas, né? Então, hoje em dia, a fonte de informação, ela tem que ser averiguada, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente pega na internet que alguém decidiu colocar lá, né? Não tem uma referência bibliográfica, não tem um embasamento científico. Então, normalmente procure sites de clínicas oftalmológicas, artigos científicos, isso tudo é muito importante. E a palavra final sempre de um profissional, com certeza. O oftalmologista hoje é o profissional mais indicado para te auxiliar no uso e na adaptação da lente de contato, né? Em clínicas oftalmológicas, normalmente tem a pessoa treinada, o técnico, que vai auxiliar o médico nisso, mas ele está sob supervisão do médico, que vai sempre avalizar e ver o que vai ser melhor no final. Tá certo. Então, doutor, obrigada pela sua presença aqui. Tenho certeza que a gente esclareceu muitas dúvidas do pessoal que está em casa. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui com o Primavera Saúde. Nós voltamos na semana que vem falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá!